Fala galera do YouTube, beleza? É o seguinte pessoal, hoje eu tô fazendo esse vídeo, já faz um tempo que eu tô querendo fazer, porque eu tô um pouco decepcionado com as epóxis de modo geral, com esse tipo de cola, né? A super cola, epóxi bicomponente, enfim. E cada lugar teste, lugar que você procura, você acha alguém falando a respeito da epóxi, que é mais a epóxi mais forte do mundo e não sei o quê. Ou então um vídeo de gente falando, olha, essa aqui é a epóxi mais poderosa do mundo. Aí pega e mistura algumas coisas e faz um teste de resistência lá mais ou menos e beleza. Mas na verdade, assim, tomando como base alguns vídeos que eu assisti de um canal americano que chama Project Farm, eu decidi fazer um teste parecido, só que com várias epóxis que a gente tem aqui disponível no nosso mercado e também com super cola e com alguns componentes extras que dá para misturar para aumentar a resistência, né? Porque já tem muito projeto que eu faço e eu tenho usado muito super cola, né? Aqui não estou fazendo nem propaganda para ninguém, mas é inevitável, né? Eu sempre uso a Super Bonder, né, da Loctite. E eu acho que ela tem um papel legal, ela funciona bem, só que em alguns casos simplesmente não é forte o bastante, né? E a gente sempre procura alguma cola que tenha uma resistência o mais próxima possível do aço mesmo, do metal, né? Mesmo que não seja um metal, um aço carbono, mas que seja um metal, enfim, né? Liga de zinco, no mínimo isso. E não é o que eu tenho encontrado. Eu sempre percebo que a força que eles têm nunca é tão boa. Eles têm uma resistência boa em termos de força de tensão, por exemplo, você puxar o negócio para você, entendeu? Tipo, isso aqui eu tenho onde eu já colei. Se você puxar, ele tem uma resistência boa, mas se você torcer para baixo, de fazer uma força para baixo, ele geralmente quebra. Diferente de uma solda, por exemplo, que você fizesse aqui, né, uma solda com máquina mesmo, né, alta temperatura. Enfim, e eu não fiquei satisfeito com os resultados. E eu decidi comprar alguns epóxis e fazer alguns testes com compósito, né? No caso aqui, fibra de carbono. Eu comprei e também com pó de ferro, que tem uns vídeos no... Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui, ó. Olha lá. Tem uns vídeos no YouTube, o pessoal usa pó de ferro para fazer, para misturar no epóxi para ver se melhora. Então aqui o que a gente vai testar? Primeiro eu fiz um teste aqui com Super Bonder, tá? Loctite só por si só. É a Super Bonder que a gente acha no mercado mesmo, tá? Ela tá novinha. Abri ela no dia do teste. Eu abri isso aqui, uma coisa que eu já testei. Vocês vão ver mais pra frente no vídeo. Ela também é adicionada com bicarbonato. Vocês já devem ter visto, né? O pessoal até tem vários vídeos falando: olha, é a cola mais forte do mundo, bota bicarbonato. E vocês vão ver se realmente ajuda ou não, tá? Essa aqui é um epóxi que eu comprei por indicação. Eu vi um vídeo no YouTube, o pessoal elogiando ela, mas também não tem muita coisa. É uma epóxi da Permatex, chama Steel Weld, né, que é para metal específica, é de cura rápida. E ela fala para você que tem cerca de 4.500 PSI, a força dela, tá? Que é uma informação que é difícil de achar nas epóxis nacionais, eles nunca falam. Quando você procura, geralmente não é bem baixo. Então, essa aqui é para ser uma epóxi bem forte, bem resistente. Tem essa aqui que é a mesma versão, só que é uma versão para plástico, né? Que é da Permatex, que é um pouco mais fraca, mas é para plástico, né? E tem essa aqui famosa. Essa é uma das mais que você mais acha coisa a respeito na internet, só que em língua inglesa, né? Aqui no Brasil não é muito comum não, que é a JB Weld, né? O pessoal usa até para arrumar cárter de motor. Tem tudo quanto é loucura os caras fazem com essa epóxi. Realmente eu tenho usado ela, ela é muito boa mesmo, né? Mas também acho que não faz milagre, tá? Não vou dizer que ela fica igual uma solda de verdade. Ela é forte, mas não é tanto não, pelo menos não na minha opinião. É o que a gente vai ver aqui, tá? E eu comprei esse epóxi aqui da Redilize, na verdade eu comprei esse kit, né, que vem as epóxis, que é esse modelo 2001 aqui, e o endurecedor 3154, e a fibra de carbono, 200 gramas por metro quadrado, tá? E eu vou fazer os testes que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei um metalão, né? Isso aqui é aço carbono, é bem rico em ferro, né? E eu lixei ele completamente, todo ele inteirinho. E eu tentei manter, tá vendo? Eu lixei horizontalmente, né? E verticalmente, para ficar bem igual, né? Igual para todo mundo, não teve nenhum tipo de variação. E aí depois eu limpei com thinner, usei thinner para limpar sempre antes de fazer cada mistura, tá? Então aqui a gente tem várias
vários que eu usei aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Então a gente tem aqui o Permatex Steel Weld, que é esse aqui, né? É o cinzinho aqui. E eu sempre tentei manter mesma quantidade, fazer a mesma quantidade, mas eu fiz meio que um teste da vida real, né, gente? Eu não fiz isso aqui em triplicata, não é um teste científico. É um teste para eu fazer uma análise de qual é o melhor para as aplicações que eu preciso. E para mim o que eu preciso é em aplicações pequenas, então ele tem que ser muito forte, tá? Não adianta fazer um negócio muito grande, que segura muito, se a hora que você faz pequeno ele não aguenta, tá? Então aqui é o Permatex Steel Weld, tá? Aí tem esse mesmo Spermatex Steel Weld, só que adicionado com pó de ferro. Tá vendo? Dá pra ver o... Nossa, ele tem desde pó... esse pó que eu tenho, ele é desde partícula bem fininha até bem mais grossa, até 1 milímetro, tá? Então ele fica meio rugoso, né? Não fica bonito. Esse mesmo Permatex, porém com fibra de carbono picada. Então aqui vocês podem ver, ó. Isso aqui é fibra de carbono que eu picotei, tá? Tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Quando fica esses pelinhos aqui de coisa de 2, 3, 4 milímetros, tá? Eu não peguei esses fios compridos, não. Eu piquei ele mesmo, né? E misturei ele aqui. Ele tá bem duro já, né? Dá pra ver. Só que ele fica como se fosse uma massa mesmo, né? E aí, só por curiosidade, eu usei o Permatex de plástico, porque eu acho ele fica uma massa bem dura também. Só que eu não espero muita coisa dele, tá? Porque isso aqui é metal, né? Metal com metal. É importante lembrar também que os parafusos eles também tiveram as cabeças lixadas, todos eles, tanto na lateral. E eu sempre procurei fechar toda a cabeça do parafuso, tá? Depois no vídeo vai mostrar para vocês. Para pegar toda a cabeça para dar mais resistência. Aqui o JB Weld ele é um pouco mais fino que os outros, então dá para ver que ele não fica tanto, não cobre tão bem assim, ele dá uma espalhadinha, né? Dá para ver aqui o JB Weld. Aí eu usei essa Redilize, né? Essa epóxi aqui com a fibra de carbono picada, do mesmo jeito que esse aqui, então uma comparação direta. Só que a Redilize ela espalha um pouco, então por isso que não ficou tão parecido, mas elas têm uma quantidade bem parecida de epóxi, tá? E aqui essa mesma Redilize com o tecido, né? A fibra de carbono no tecido. Então dá pra ver aqui, ó. Tá vendo como ela ficou? Como o tecido, ele, quando você corta, ele não é, a trama não é muito bem firme, né? Por si só, fibra de carbono sem o epóxi. Então eu tive que meio que soltar os pedaços e colocar de assim, sabe? No vídeo vai aparecer, depois vocês vão entender. E aqui é essa mesma coisa, só que com uma epóxi da Steel Weld, né? E por que que ela tá essa... Parece que eu pus 1 tonelada de epóxi, mas eu não pus não, velho. Tem menos. É que ela seca tão rápido que você não consegue compactar direito, igual acontece aqui. Então aqui basicamente tem a mesma quantidade de fibra de carbono e uma quantidade um pouco menor de epóxi, por incrível que pareça. Só que ela parece bem, tá vendo como parece que tem mais? Então eu vou fazer o teste fazendo o quê? Eu vou fixar esse metalão aqui na mesa com esses grampos e provavelmente vou ter que usar alguma outra coisa, porque eu não sei a resistência que isso vai ficar. E eu vou pendurar sempre na mesma distância aqui vários pesos, que vão desde 1 kg até o máximo acho que eu tenho coisa de 15 quilos. Qualquer coisa eu coloco um pouco mais de força. E eu vou ver quais desses que vão resistir mais. Eu acho assim, não é uma comparação justa, por exemplo, entre esses aqui, porque esse aqui tem muito mais epóxi do que os outros, tá? Mas seria mais uma comparação entre eles, no caso, tá bom? Então vamos ver como vai ser isso aí. Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu queria mostrar bastante detalhe de como as coisas foram feitas, né? Eu já vi muito vídeo que o pessoal faz e aí o pessoal fala, ah, será que ele não soldou por baixo? Eu queria mostrar exatamente o que eu fiz para vocês, para não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Pessoal, a primeira epóxi que eu vou colocar aqui, né? É a Permatex Steel Weld, né? Que é a Steel Weld, né? Que é a solda para metal. E vamos ver a resistência dela. Aí, ó. Desculpa a dificuldade, mas ó, vou tentar colocar todo mundo mais ou menos desse modo aqui, tá? Aproveitar que ainda tá um pouco
O epóxi não secou ainda, vou colocar o metal, o ferro. Ó, aqui dá pra ver que eu coloquei bastante ferro aqui, ó. Já tá endurecendo, tá? Vou tentar misturar isso aqui. Eu consegui colocar, mas foi bem difícil, viu? Porque a hora que você mistura o metal aqui, ele não encaixa direito, né? Ele não fica plano, né? A traseira do parafuso. Eu coloquei a fibra de carbono, tá vendo? Agora eu vou misturar ela, mas eu não consigo misturar e operar a câmera. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês verem. Tento misturar um pouco. Ó, gente. Vou dar uma ajeitadinha aqui ainda, ó. Vocês veem que a fibra ela fica meio que ela densa, ela fica grossa depois. Pessoal, esse aqui é o Permatex, né? Plástico. Vou tentar mostrar. A mistura fica numa cor creme, mais ou menos. E assim, dos Permatex dos epóxi que eu vou usar aqui hoje, de longe ele é o mais fedido. Tem um cheiro horrível, assim. Cheiro bem plástico mesmo, sabe? É bem ruim. Os de metal quase não tem cheiro. E o JB Weld também não. Um cheiro até que eu gosto, é agradável. Mas esse daqui é ruim, viu? Mas a gente acostuma, né? Então vamos lá. Vou tentar posicionar. Bom, gente. Tá colado também. Vi que eu coloquei uma quantidade generosa de epóxi, né? Tentei ser o mais próximo possível um do outro. Eu sei que não é uma coisa, por exemplo, científica, eu tô tentando ser o mais científico possível, mas, por exemplo, não tô fazendo nada em triplicata, tô fazendo um por um, porque eu não tenho tanto material assim. E querendo ou não, esses epóxis são meio caros, entendeu? Por exemplo, isso aqui custa quase R$ 50, um tubinho desse, vem 25 ml. Mesma coisa do outro. E o JB Weld tem uns R$ 100 o tubo. Então é bem caro, tá? Então eu vou pro próximo agora. Então, pessoal, aqui é o JB Weld. Ele tem um cheiro muito bom perto dos outros, viu? Agora eu vou colar e mostro pra vocês aqui. Gente, aqui eu coloquei o JB Weld, não tô conseguindo filmar tudo que eu bati de sorte no final. Mas aqui eu misturei ele. Cara, se você nunca comprou essa epóxi, vale a pena testar, porque ela é muito boa. Mas eu vou ver no fim do teste se é tudo isso mesmo, que eu nunca testei ela, eu só usei e fiz a aplicação prática, né? Mas ela tá aqui, ó. Ela é um pouco mais, como ela demora mais pra secar, ela vai demorar 24 horas. Então ela corre um pouco, tá vendo? Ela já tá espalhando um pouquinho, não consegue formar essa massa que nem os outros formam, né? Então não sei se isso pode influenciar, mas é uma característica da epóxi, né? Então, é que nem eu falei, isso aqui é um teste da vida real. Vamos ver como é que vai ser isso. Pessoal, a princípio eu ia testar só a resina com o epóxi, né? Mas eu tenho umas aplicações práticas para fazer e eu me dei conta que faltou eu testar. Então o que eu fiz? Primeiro eu coloquei uns fios de fibra de carbono desse tipo aqui, tá vendo? Esses compridinhos. Eu coloquei ele tentando meio que enrolar em volta do parafuso. E aí eu coloquei a fibra cortada também, tá? Pra realmente ver se isso aqui faz algum efeito, porque elas vão ficar tudo aleatórias aqui, né? E ficou esse treco horrível aqui, quase invadindo o espaço das outras, tá vendo? Até como
esse epóxi ele é muito, ele corre demais, né? Ele é muito líquido, pouco viscoso, ele espalha muito a fibra, né? Então, enfim, eu quero ver mais a resistência dele mesmo. Não vou poder falar nada sobre a resistência desse epóxi comparado com os outros, porque tem muito dele, entendeu? Eu tive que colocar uma quantidade grande para encobrir toda essa fibra aqui. Mas isso vai me mostrar se para as minhas aplicações futuras isso vai, se vai funcionar, se vai me ajudar. Só que eu cortei a fibra de carbono e, rapaz, é fogo, hein? Não é fácil, não. Ela desfaz muito fácil, tá vendo? Então vão ser 3 pedaços para os próximos testes, né? E dessa vez eu vou tentar colocar ela ordenado, usando essa epóxi aqui, né? Que é a transparente da Redilize, né? E usando essa daqui, que é a Permatex Steel Weld. Só que essa aqui vai ser difícil, porque ela seca muito rápido, né? Então vou ter que trabalhar rápido. Vamos ver se vai dar certo. Essa aqui já é mais tranquilo, que ela demora 24 horas para secar. Então você tem bastante tempo para trabalhar. Então vamos ver como vai ser. Então vão ser 5 gramas, né, do epóxi. Eu não consegui filmar enquanto eu colocava. Para 2,5 de endurecedor desse 3154 aqui. Tô. Tá aqui como tá ficando, tá vendo? Essa aqui é de ontem, eu fiz ontem, ela já endureceu, mas foi só com um fiapo, né? Essa aqui eu tentei colocar uma boa parte do tecido mesmo, né? Pra ver se a resistência aumentava. Bom, aqui já tá pronto, né? Foi difícil manter ele pequeno, até ele pegou um pouco do espaço do outro. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa de fibra de carbono com o Steel Weld, né? Ah, vamos ver, porque esse aqui não é fácil. Ele polimeriza muito rápido. Vamos ver. Bom, terminei aqui a colagem com a fibra de carbono e a epóxi da Permatex, mas ficou horrível, porque ela seca muito rápido e inclusive eu tive que empurrar com o dedo para sair o ar de baixo, sabe? Então, eu não sei não, eu não acredito que ela vai ser mais forte, por exemplo, do que essa epóxi comum aqui. Pelo menos aqui eu ainda consegui manter parte do tecido intacto e cobrir a cabeça do parafuso, entendeu? Por exemplo, aqui parece que eu pus muito mais epóxi do que o outro, mas não foi o caso. Pelo contrário, tem menos epóxi aqui. Só que é engraçado que menos fibra de carbono também, na verdade, a mesma quantidade. E ele parece muito maior, né? Mas é porque provavelmente tem ar dentro, né? E mesmo eu apertei bastante com o dedo aqui ainda para tentar expulsar o ar, né? Mas eu não sei se foi o suficiente, né? Eu não sei se molhou bem a fibra de carbono. Então, vamos ver como vai sair nos testes. Então, assim, obviamente, essa comparação não é uma comparação justa. Por exemplo, a quantidade de epóxi que tem aqui e até aqui é bem maior do que nesses outros, né? Então, por exemplo, daria para comparar, por exemplo, esse, né? O Permatex, né? O Steel Weld
Isso aqui é a mesma quantidade com ferro, né? Com pó de ferro. Essa é a mesma quantidade com só fibra de carbono, né? E o Permatex. Esse aqui é o Permatex plástico, né? Esse aqui é o JB Weld, que também é a mesma quantidade, mas ele, né, escorre mais, não fica tanto na cabeça do parafuso. E aqui, na verdade, não, aqui dá para comparar, é que esse ele escorre bastante esse epóxi, mas a quantidade não foi tão maior que os outros, foi um pouco maior também, vai. Não vou dizer que não foi maior, mas foi um pouco. Agora aqui, nesses dois, a comparação é mais entre os dois, entendeu? É isso que eu vou querer saber. Para no final eu decidir qual é a melhor epóxi, né? Qual é que suporta mais peso, para passar para vocês aí a informação e para usar nos meus trabalhos também. Gente, então vamos começar os testes. Ó, eu fixei aqui com esses sargentos, né? Com esses grampos aqui. Só que eu não sei se quando for começar a pesar de verdade ele vai segurar. Então vou tentar manter uns pesos aqui para manter o negócio na posição. Eu vou só pendurar cada um desse, né? Esse aqui é um peso de 1 kg. Tem as anilhas de 1, 3 e 2. Juntando tudo deve dar uns 15. Mas eu vou falando para vocês exatamente, tá? Então vou começar aqui com o Permatex. Sempre colocar aqui nessa posição. Tá tão quente aqui a temperatura que meu celular superaqueceu e não tá deixando eu usar a câmera. Pois é, né? E eu troquei pra GoPro. Vamos continuar os testes aqui. Ó, dá pra ver aqui, ó, são 2 quilos. Vou colocar aqui no Permatex Steel Weld. Dá pra ver? Permatex Steel Weld já foi 2 quilos. Tô até um pouco decepcionado, pra ser sincero, viu? Ele nem deixou nada aqui no metal, tá vendo? Tá liso, ele não grudou muito bem não. Apesar de eu ter feito tudo que eu fiz aqui de lixar e tudo, ele não grudou direito. Então, esse já era. Deixa eu pegar o peso ali que ele saiu rolando. Vamos tentar novamente. Agora com o Steel Weld e o pó de ferro. Vamos ver o JB Weld como é que vai. O JB Weld também não segurou, tá? E até rompeu nas beiradas do parafuso aqui, ó. Engraçado que são os dois que eram para ser mais resistentes, né? Tipo, pelo menos o JB Weld é um super, né? Ele aguentou um pouquinho mais que o Permatex. Ele até grudou um pouquinho aqui no metal, mas não foi muito não. Mas olha aqui, ó. Menos um. Vamos ver como se sai o Redilize com a fibra de carbono picada. Pessoal, voltamos aqui, ó. Agora eu vou testar os 3 quilos, tá? Dá pra ver o 3 aqui. Eu apertei um pouco mais os grampos aqui e coloquei um pezinho aqui em cima para ver se ele ajuda um pouco, tá? Vamos ver com os 3 quilos se o Permatex com pó de ferro aguenta.
Pessoal, aqui eu coloquei uma silver tape para me ajudar um pouquinho a manter no lugar aqui, que eu tô com medo que ele caia. Então agora que eu vou colocar os 3 quilos, desculpa, 4 quilos, né? Vamos tentar aqui, vamos lá. Agora já começou a ficar complicado, hein? Steel weld mais o pó de ferro. Quilos. Bom, esse já foi. O pó de ferro aguentou 1 quilo a mais. Vamos ver como ficou a marca aqui, ó. Também ele não aderiu muito bem ao ferro, não. Ao aço carbono, né? Pra ver aqui, ó. Olha lá. Não colou legal. Vamos pro próximo. Vamos tentar ver como ele se comporta com a fibra de carbono moída. Vou pegar por baixo que acho que é mais seguro. Então, né? A fibra de carbono também não ajudou. Moída nesse caso. Não deu nem para colocar o peso. Até achei que ficou um pouquinho mais frágil do que o pó de ferro. Então, nesse caso em particular, a fibra de carbono não ajudou. Moída, pelo menos, né? Talvez se tivesse um ponto de ancoragem aqui para as fibras, teria sido melhor. Mas vamos ver. Vamos tentar o... Também tá aguentando bem. Agora eu vou pausar um pouquinho e vou dar uma reforçada aqui para aguentar os 5 quilos da próxima rodada. Fita aqui para segurar. Vamos continuar. 5 quilos. Vai ver 2 quilos aqui, ó. Mais 3 embaixo. Bom, manteve, segurou bem. Vamos passar agora para os 6 quilos. Bom, vamos continuar aqui. Agora são 6 quilos, tá? Dá para ver que são duas aninhas do mesmo tamanho. Aqui não dá para ver os 3 de baixo, mas são iguais, tá vendo? Vamos lá. Tô começando a ficar meio assustado com esse teste aqui. Vamos continuar. Agora eu adicionei mais 2 quilos aqui, já de uma vez. Então a gente tem 8 quilos, tá? 2 de 3 e 1 de 2. E eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso aqui com uma mão só. Vamos ver. Vou tentar trocar de mão aqui, né? 8 quilos. Desculpa aí, galera, a filmagem, mas... vou tentar apoiar isso aqui antes de soltar. Permatex Plastic Weld.
Bom, gente, eu peguei outro pedaço de arame aqui um pouco mais comprido pra queda não ser tão alta, né? Não fazer tanto estrago caso cair. E vamos tentar 10 quilos agora. Eu tive que ajustar o esquema da filmagem aqui, porque eu não vou conseguir filmar e segurar todo esse peso com uma mão e ainda segurar o suporte. Se ele fosse fixo era tranquilo, mas não é. Então eu vou colocar a câmera aqui e eu vou colocar o peso para ver como é que ele se sai. Vou ficar esperto para o peso não cair, né? São 15 quilos, eu medi na balança lá dentro. Essa barra aí tem 3, né? Então são 6, 10, 12 mais 3 kg da barra, 15 quilos. Eu vou colocar, posicionar a câmera aqui, se vocês conseguem ver mais ou menos. Aqui eu soltei a barra, tá vendo? 15 quilos. Próximo, olha. Esse JBL, esse Permatex plástico aqui tá me surpreendendo muito. Nunca que eu ia esperar que isso aqui ia suportar 15 quilos, mas nunca. Nem 1 milhão de anos. O Redilize com o fibra de carbono picada já era. Deixa eu pegar ele aqui. Dá pra ver onde ele quebrou, tá vendo? Onde é que ele grudou bem aqui, ó. Ficou grudado ainda no metal. Mais 15 quilos foi muito pra ele. Vou tentar o próximo aqui. Vou redilize mais a fibra de carbono no tecido. Aqui eu já soltei o peso, tá? A fibra de carbono com o redilize também quebrou. Olha isso. Na verdade ele não quebrou. O suporte por si só ele não quebrou, né? Ele só soltou totalmente, descolou da barra de metal aqui, ó. Olha como ficou. Então talvez tivesse um apoio, alguma coisa, talvez ele aguentaria, mas o limite chegou para ele. Agora vamos ver aqui o grande finale, né? Permatex com fibra de carbono em tecido. Vou colocar aqui. Já soltei o peso, viu? Tá todo o peso aqui. Não tô segurando.
Permatex com o Steel Wield, com fibra de carbono, ele aguentou. Ficou um dos mais feios, né? Mas não tinha tanta epóxi assim não, viu? E o Plastic Weld tá aguentando ainda. 15 quilos é o máximo de peso que eu tenho aqui. Deixa eu tentar fazer força com a minha mão. Aliás, eu vou usar um alicate aqui. Ver se eu consigo quebrar ele. Esse aqui não vai. Vou pegar um alicatinho um pouco maior. Ó, gente, então vamos tentar quebrar ele aqui com um alicate. Esse aqui é um alicate maior. Vou tentar fazer força aqui pra baixo. Eu peso uns 86 quilos, 88 quilos. Tem 1,80 m mais ou menos. Vamos ver se eu... Bom, quebrei. Mas olha, eu tive que apoiar uma boa parte do peso para conseguir, viu? Mas ele, dá pra ver bem, olha como ele ficou grudado aqui no metal. Até machucou a mesa na hora que saiu. Olha isso. Deixa eu tentar tirar o Steel Weld com a fibra de carbono. Mesma posição mais ou menos, né? Vou tentar colocar ele aqui para você, para eu possa ter um pouco mais de alavanca. Consegui quebrar também, mas olha isso, a fibra grudou bem, olha isso. Eu fiz mais força, viu, para soltar esse aqui. Então, por maior preparação que eu tenha feito, no final das contas, em termos de resistência, eu diria que o Plastic Weld tá ali com toda essa quantidade de fibra de carbono aqui, pelo menos nessa situação, né? Obviamente em outras situações a fibra de carbono seria mais resistente, sem dúvidas, mas particularmente aqui a gente teve que quebrar na mão, né? Botando uma força ali, sei lá, muito mais que 30, 40 quilos e ainda fazendo vai e volta, uma força para soltar. Então realmente muito surpreso com a qualidade do Permatex Plastic Welder, viu? Ele é muito resistente mesmo. E as preparações também em fibra de carbono, elas são muito resistentes, viu? A minha decepção ficou por conta por exemplo, a fibra de carbono picada quase não teve resistência. O Steel Weld por si só também quebrou muito rápido, assim como o JB Weld. E o pó de metal ali, né? O pó de ferro não colaborou muito, ajudou um pouquinho na resistência, mas nada demais. Agora esse aqui foi campeão, hein? Olha, eu fiquei surpreso pela facilidade, o tempo que ele seca, que é muito rápido, coisa de 5 minutos. E ele foi, sei lá, mais que 20 vezes mais forte que por exemplo, um Super Bonder da vida. Muito surpresa, muito legal o teste. Bom, pessoal, depois de uma pequena bagunça aqui com bicarbonato tá feito, né? Eu abri a cola como eu tinha falado, novinha. Continuando aqui, ó, vamos tentar com 2 quilos. Coloquei um negócio que caso cair não quebrar meu piso, né? Desculpa a qualidade aqui, mas eu tenho que colocar isso sem fazer impacto, né, no parafuso. 2 quilos foi o limite. Pelo menos da cola antiga. Eu esperei coisa de 10 minutos para
para secar, porque como é cianoacrilato, né, a secagem é mais rápida. Vou tentar o outro parafuso. Bom, aqui com 3 quilos, né? Eu acho que esse vai ser o limite do negócio. Meu gato tá querendo tomar uma paula na cabeça. Sai, Eru. Sai daí. Vamos tentar aqui. 3 quilos, gente. Olha. Tá aguentando, hein? Ah, quebrou. Mas segurou bem, né? Ainda tem um pouquinho de cola aqui. Parece que não secou totalmente. Talvez se tivesse esperado um pouco mais de tempo, teria aguentado um pouco mais. Mas assim, não tanto, né? Bom, pessoal, para ter uma base de comparação, eu vou colocar 1 quilo aqui. Aqui é só a cola mesmo, né? Eu peguei o mesmo parafuso que eu usei, mas eu lixei toda ele e colei só a base com o CA, né? O cianoacrilato, que é a Super Bonder da Loctite. Já se passaram quase 1 hora, né? Vamos ver como é que ele... Como vocês puderam ver, né? Só a Super Bonder por si só, sem um pouquinho de bicarbonato, não aguenta nem 1 quilo, né? Uma grande diferença se eu usar o bicarbonato e não usar. Bom, pessoal, esse teste mostrou muita coisa. Eu vou tentar manter a conclusão curta, porque ficou muito longo o vídeo. Tentei cortar um monte, mas não deu. Então, assim, basicamente, os resultados que eu obtive aqui, tá? Tudo em ponto de quebra, né? Por exemplo, a gente viu que o Super Bonder por si só, nova, colocado pura, ela não aguentou nem 1 quilo, tá? Nem 1 quilo. Já a hora que você usei o Super Bonder, mesmo que fosse um antigo, mas com o bicarbonato foi para 2 quilos. Com o bicarbonato, só que uma Super Bonder nova já passou para 3, né? Então melhorou um pouquinho a aderência. Então tem diferença entre Super Bonder nova ou velha, né? Antiga. E dá para ver aqui, a gente pode ver aqui o que sobrou, né? A cicatriz do que sobrou do que quebrou o parafuso. Essa aqui é a Super Bonder antiga. Essa é a mais nova, né? Tinha acabado de abrir. E essa aqui é a Super Bonder mais nova, só que pura, né? Realmente não colou quase nada, né? Foi a mais fraca aqui do teste. Então, pra vocês terem uma noção da diferença, né? Aí, indo já para os epóxis, né? A gente tem que a Permatex Steel Weld pura aguentou apenas 2 quilos. Tá aqui o parafuso. Caiu aqui o outro. Show. Ó, então ele não teve um desempenho satisfatório, na minha opinião. Fiquei muito decepcionado. Vou tentar focar aqui. Fiquei muito decepcionado com esse resultado dessa cola, tá? Dessa epóxi. 2 quilos apenas. E o JB Weld eu fiquei mais decepcionado ainda, porque eu acreditava piamente que essa epóxi era uma das mais fortes que existia no mundo, tá? Eu já gastei dinheiro nessa epóxi acreditando que ela era boa e ela tinha funcionado para mim, mas provavelmente é porque era um projeto que não precisava de tanta força assim. Mas em particular para esses metais aqui, ela não foi legal. Muito decepcionado. Achei bem ruim a cola, tá? A epóxi. Enfim. Já quando a gente vai pros substratos misturados, né? Tipo, se pegar aqui o Permatex Steel Weld com o pó de ferro e com a fibra de carbono moída, são esses dois, a gente dobrou a capacidade da cola com a mesma quantidade praticamente, né? Aumentou a área de contato e ela suportou 4 quilos, tá? A fibra de carbono foi o mesmo caso, e ainda que aqui teve um probleminha que ele não encostou aqui no parafuso. Talvez até seria maior essa resistência, tá? E então aí passando por exemplo, para a epóxi da Rede Lise com a fibra de carbono picotada, desculpa essa aqui,
Foi uma quantidade maior de epóxi, né? E só que a fibra de carbono também possivelmente ajudou um bocado, viu, nesse processo, principalmente para manter a resistência estrutural do epóxi, né? Porque se não fosse a fibra de carbono, ele teria quebrado o epóxi antes. Ele aguentou 15 quilos. Ele só quebrou com 15 quilos. Então ele foi subindo 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Ele só quebrou com 15 quilos mesmo, tá? Então ficou bem resistente também para uma epóxi, né? E a mesma coisa com a fibra de carbono inteira, o tecido, né? Isso aqui eu fiquei um pouco surpreso. Dá pra ver aqui que ele ficou mais resistente que a anterior, tá? Eu não consigo, tipo, quebrar isso aqui no dedo. Só que como ele não tinha nenhum ponto de ancoragem no metal, a não ser a ranhura da lixa, né? Ela não segurou tão bem. Talvez tivesse buraco e tivesse enfiado fibra de carbono lá pra dentro, a situação seria diferente, acredito, tá? Mas achei muito legal isso aqui. Eu vou usar isso aqui no futuro, né? Só que talvez de uma maneira um pouco diferente, não só fazendo uma base, vamos dizer assim. E a surpresa, né, foi pro Plastic Welder aqui, da Permatex, que era uma que ela teoricamente, tá vendo, fala que tem 3.500 PSI, só que ela foi bem mais resistente do que a que fala que tem 4.500 da mesma marca aí. Mas bem, quando eu digo, né, ela suportou muito mais que 15 quilos. Eu tive que fazer força com o corpo para quebrar. E não foi pouca não, viu? Quer dizer, não dá para chutar quanto que foi. Mas foi um valor alto. Deve ter sido acima de 30, 40 quilos. Porque eu fiz bastante força para quebrar e tive que fazer força de vai e vem também. Sabe? Para tentar soltar. Não foi só empurrar, pender, usar a força do corpo, né? Então tem outras forças em ação ali. E dá pra ver isso no próprio como ela ficou aqui, né? Tá vendo que ficou tudo grudado no formato do parafuso, né? E até aqui no fim ela tá grudada no metal, né? Diferente de várias outras que, tá vendo? Saiu quase tudo. A desculpa aqui tá de ponta cabeça. Mas um resultado impressionante mesmo para essa epóxi aqui. E pela quantidade, né? Olha a quantidade mínima que tinha de epóxi comparado com as outras e aguentou tão mais assim. Então, para mim, essa é a epóxi de escolha que eu vou usar nos meus trabalhos, mesmo porque ela é rápida a secagem, né? Imagina se eu tivesse feito essa epóxi com fibra de carbono. Ia ser um pouco difícil de trabalhar devido ao tempo de cura que é muito rápido, mas ela é muito forte mesmo, tá? No futuro eu vou testar ela com mais coisas para ver, com mais substratos. De repente eu consigo melhorar mais ainda essa força dela. E a que mais aguentou mesmo, por incrível que pareça, né? Foi a Steel Weld com a fibra de carbono tecido. Pela quantidade maior que foi usada, né? Mas, por exemplo, foi uma quantidade parecida com a que foi usada aqui. E ela também aguentou mais ainda do que a Plastic Weld. A fibra de carbono ajudou muito na área de contato. E dá para ver aqui, ó, como a epóxi é uma secagem mais rápida, tem várias fibras aqui que estão soltas, elas nem chegaram a ter contato com a epóxi, tá vendo? Então, se elas tivessem tido, se demorasse um pouquinho mais para secar, talvez o resultado seria melhor ainda. Mas ela ficou muito resistente mesmo, muito resistente. Só que é difícil de trabalhar, né? Você colocar a fibra de carbono num epóxi que seca tão rápido, você tem que ser meio ninja, não é fácil. Mas enfim, fica aí os resultados para o pessoal. Eu vou colocar uma tabela aí para todo mundo ver. Que acho que facilita a visualização. E agradeço aí a audiência, tá? Peço desculpas pelo vídeo enorme, né, que eu mandei para vocês, mas eu queria ser bem detalhado mesmo. Enfim, abraço galera. Se curtiu aí, dá um joinha no vídeo. Abração.